Olá, então, aluno, seja bem-vindo para essa segunda aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de estudo dos gases e vamos falar hoje sobre três transformações que os gases podem passar, né? Especificamente, na verdade, nós estamos falando, lembrando, né, que nós estamos falando do gás ideal, mas que essas transformações acontecem também com os gases reais, beleza? E por isso que nós estudamos o gás ideal dessa forma, tá? A primeira transformação que nós vamos ver é a transformação isocórica. Aqui é um desenho de uma panela de pressão, só para você associar. Depois nós vamos ver sobre a transformação isobárica e também a transformação isotérmica, tá bom? Finalizando então a nossa aula. Beleza? Vamos falar primeiro da transformação isocórica. Esse termo não é muito atraente, né? Isocórica, não faz parte do nosso dia a dia essa palavra. Para você associar com mais facilidade, você pode usar o termo isométrica ou isovolumétrica para alguns, tá bom? Que é uma transformação. Lembrando que o gás ideal ele tem como variáveis de estado, as variáveis que definem como o gás está, três propriedades, né? Volume, temperatura e pressão. Quando o valor dessas três variáveis muda, a gente diz que o gás teve uma transformação gasosa. Mudou o valor do volume, passou por uma transformação. Mudou o valor da temperatura, passou por uma transformação. Ou quando varia os valores das três ao mesmo tempo, tá? Nós também temos uma transformação. Mas falando aqui, quando uma dessas variáveis de estado ela permanece constante, a gente começa a dar nomes para essas transformações. Tá? Quando a gente tem uma transformação em que o volume do gás não muda, nós chamamos de transformação isométrica ou transformação isocórica. Tá? E aqui a gente tem esse desenho dessa panela de pressão, que é um ótimo dispositivo para fazer um experimento como esse. Eu não te recomendo fazer isso na sua casa, tá bom? Mas nós convivemos constantemente com transformações isocóricas na nossa casa. Tá? A diferença é que na nossa casa você vai colocar água e feijão ou outra coisa que você for cozinhar na panela. Enquanto que uma transformação gasosa só envolve gases, tá? Mas se você colocar um gás aqui e colocar no fogão, vai acontecer algo muito parecido com o que acontece na panela de pressão. A temperatura vai aumentando porque o fogo vai fornecendo calor para a panela e, consequentemente, para o que tiver dentro dela. Essa temperatura aumentando, o volume também vai querer aumentar. Mas como a panela é rígida, ela tem paredes rígidas, o volume não vai conseguir aumentar. Consequentemente, a variável que vai mudar será a pressão, que vai começar a aumentar dentro dessa panela. E aqui a gente tem dois dispositivos, que é essa tampinha aqui e essa tampinha também de borracha. Essa aqui, ela tem um peso, e ela é pesada, tem uma razão para ela ser pesada, que é, embaixo dela, se você já abriu uma panela de pressão, tem um furinho aqui. Esse furinho é onde o vapor iria sair se não tivesse essa tampa aqui. Por quê? Essa tampa ela pesa e fecha o furo. Mas chega um ponto que, como essa tampa está basicamente solta e o que prende ela aqui e o que faz ela pressionar o furo é simplesmente o peso dela, chega um ponto que a pressão fica tão elevada que ela consegue empurrar essa tampinha para cima, puff, e liberar a passagem para o vapor sair por esses três furinhos aqui. Tá? Dessa forma, a gente consegue garantir que a pressão aqui dentro aumente, porém, a partir de um certo valor de pressão, eu libero o gás aqui dentro, certo? E isso faz com que a pressão não aumente mais, o que seria um problemão se ela aumentasse, concorda comigo? Porque se essa panela aumenta a sua pressão, vai aumentando, chega uma hora que ela explode. E é isso que acontece muitas vezes, quando o pessoal não faz manutenção desse furinho aqui para vazar o vapor, quando ele fica entupido, não tem para onde o vapor sair e aí a pressão aumenta até um ponto que o material da panela não resiste e explode. Tá? Essa válvula aqui, ela vem salvar nesses casos, tá? Por isso que
Tem essa segunda válvula aqui, por conta da galera que esquece de deixar o furinho aqui da tampa de desentupido. Quando ele está entupido e não tem como o gás sair aqui, essa válvula ela resiste a uma pressão um pouco maior. E aí chega um ponto que a panela de pressão a pressão está muito alta, essa válvula aqui ela libera o vapor, tá? Ela é de borracha, então a borracha ali tem uma resistência. Chega um ponto, a pressão aumenta e tuf, ela libera aqui e sai o excesso de pressão aqui, tá? Então, panela de pressão que não tem essa válvula aqui, tem grandes chances de explodir. Em uma circunstância em que, por conta de resto de alimento, resíduo de alguma coisa, o furinho fica entupido, tá? Mas é basicamente isso que acontece na panela de pressão, tá? Uma transformação isocórica mesmo. Pessoal, em termos teóricos, a transformação isocórica ela acontece por meio de uma relação onde eu tenho a pressão inicial, a temperatura final e a pressão final e a temperatura final. Quando eu divido a pressão inicial pela temperatura inicial, eu tenho um valor que é igual à divisão da pressão final pela temperatura final. Visto na forma de um gráfico, a gente tem um gráfico aqui, ó, onde o eixo x é a temperatura e o eixo y é a pressão. É dado, então, por uma reta que tem uma inclinação, tá? Não necessariamente 45 graus, essa inclinação varia, e a gente vai ver qual que é a relação entre essa inclinação e o volume, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o estado inicial, que é com pressão 1 e temperatura 1, e o estado final, pressão 2 e temperatura 2. Quando a gente divide aqui, a gente está basicamente calculando a inclinação dessa reta, tá? Essa inclinação, vocês veem que ao longo da reta, que é a descrição do processo de transformação aqui, ela é a mesma. Por isso que essas duas variáveis têm o mesmo valor, tá? Quando dividida uma pela outra. Tudo bem? E essa equação é muito útil para a gente calcular diversos casos, aplicar em diversas situações. Como eu comentei, a inclinação dessa curva ela varia de acordo com o volume. Mas deixa eu explicar para você como assim o volume, né? Porque eu estou falando de uma transformação onde o volume é constante. E agora eu te falo, dependendo do volume, como assim? Vamos pensar o seguinte, o que acontece, na verdade, é que cada reta dessa é um experimento onde o volume não variou durante esse experimento. Tá? Vamos pensar. Primeira situação, eu pego um recipiente que tem um volume grande, tudo bem? Um volume 1. E aí eu faço um experimento dentro daquele recipiente, tá? Variando a temperatura e a pressão. Aí eu obtenho essa reta. Depois eu pego um outro recipiente que tem um outro volume menor do que o primeiro, do que o V1. Faço o experimento, obtenho uma reta, tá? Com a inclinação tal. Por fim, eu faço um terceiro experimento e obtenho essa reta aqui, com um outro recipiente, tá? Então, o recipiente é o mesmo durante o experimento, mas não significa que eu não posso pegar recipientes diferentes. E é justamente isso que está sendo demonstrado aqui nesse gráfico. À medida com que o volume é maior no experimento, eu tenho uma inclinação menor para a reta. Perceba, V1 é maior que V2, o volume, tá? Que maior que V3. No entanto, a inclinação deles é invertida. Ó. V1 tem uma inclinação baixa, muito próxima da horizontal. V2 tem uma inclinação mediana e V3 tem uma inclinação alta, próximo já de 90 graus da vertical. Tá bom? Então, quando você se deparar com um gráfico desse tipo, você já vai identificar que V1 é maior do que V3, que também é maior que V2. Tá? Agora, vamos falar sobre transformação isobárica. E nesse caso aqui, nós estamos tratando de uma transformação em que a pressão não varia. Ela é constante ao longo da transformação. Bom? Então, pessoal, vamos ver. Esse experimento aqui eu vou reproduzir com vocês agora. Beleza. Eu vou aqui baixar minha imagem. Vocês vão ver que eu já tenho aqui dois recipientes.
Eu tenho, pessoal, esse primeiro recipiente, vocês vão ver na imagem, tem uma temperatura T1, ok? Aqui dentro eu tenho água, pessoal. Uma água aquecida, tá? Mais quente que do que essa aqui, ó. Por isso que eu representei pela cor vermelha e esse aqui pela cor azul, tá? Que é uma água mais fria. Eu vou pegar, isso é uma garrafa PET, tá? E eu coloquei um balão na ponta dela, tá? Aqui dentro, pessoal, tem ar. Nada mais que isso. Só ar, tá? O que vai acontecer quando a gente colocar essa garrafa com ar dentro em contato com a água quente? É isso que a gente quer ver agora. Olha só. Observe. Vou só subir um pouquinho a câmera. Observem só como que essa bexiga ela inflou. Tá vendo? Esse balão está inflado porque o gás que está aqui dentro, o ar, ele, ao receber calor da água quente, ele começa a expandir, aumentar o seu volume. Além disso, ele aquece, certo? Então, ele aumenta a temperatura e aumenta o seu volume. Porém, o ar ele tem uma pressão natural, que a gente chama de pressão atmosférica. Tá? Essa pressão atmosférica ela contrabalança com a pressão interna do gás aqui, fazendo com que a pressão não varie. Tá bom? Então, aqui a pressão, ao longo dessa transformação que nós acabamos de observar, ela não mudou. O que mudou foi a temperatura e o volume. Tá? E se eu agora resfriar esse gás? Vou colocar ele na água fria. Nem precisa esperar muito, olha só. Ele já murchou e está murchando mais. Eu fiz, pessoal, quando eu coloquei agora essa... Deixa eu até transbordar um pouquinho aqui. Quando eu coloquei a água em contato... Quando eu coloquei a garrafa em contato com água fria, eu fiz com que o gás que está aqui dentro, ele resfriasse. E fazendo com que ele resfriasse, eu fiz a temperatura diminuir, obviamente, e o volume, consequentemente, também diminui. Tá? E isso é o processo inverso da transformação isobárica. Tá? Vamos observar isso agora na teoria. Como vocês viram, esse experimento ele de fato acontece. Né? O que a gente está vendo aqui. Eu coloco na água fria, o balão murcha, e coloco na água quente, ele infla. Né? Isso acontece por conta dessa relação aqui, em que o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Veja, quando a temperatura aumenta, o volume tem que aumentar também, para que essa relação de proporcionalidade se mantenha. Ok? Da mesma forma, quando eu diminuo a temperatura, o volume precisa diminuir, de modo que essa relação de proporcionalidade se conserve. Tá? Visto na forma de um gráfico, é muito parecido com aquilo que a gente viu na transformação isocórica. A gente tem uma reta que descreve o experimento, a transformação, o estado inicial 1 com T1 e V1 e o estado final 2, T2, V2, onde essa inclinação vai nos dizer também qual é a pressão que está sendo exercida sobre esse gás, ou qual é a pressão do gás, na verdade, tá? Qual é a pressão do gás durante esse experimento. É uma pressão constante, só para observar. Nesse que nós acabamos de fazer, a pressão é o valor da pressão atmosférica, que é 1 atm. Tá? Mas se eu faço esse experimento em um lugar onde a pressão não é atmosférica, por exemplo, em outro planeta, se eu vou, por exemplo, para Marte e faço esse mesmo experimento, nós vamos ver que a pressão lá em Marte, vamos supor, né? Agora eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja menor do que da Terra, a pressão atmosférica, seja essa, certo? E a curva a reta vai ter uma inclinação diferente.
E se eu vou para um outro planeta onde a pressão atmosférica lá é diferente e faço esse mesmo experimento com a temperatura e com o volume, a minha curva vai ser mais inclinada ainda. Veja que a pressão 1 é maior que a pressão 2 e que é maior que a pressão 3. Tá? Então, quanto maior a pressão, menos inclinada será a reta. Então, fica fácil de você memorizar, lembrando do caso da transformação isocórica e da transformação isobárica, porque esse comportamento é semelhante. Tá? Quanto menor é a inclinação da curva, maior será o valor daquela variável em questão. No caso anterior, volume, e nesse caso, a pressão. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre transformação isotérmica. A transformação isotérmica, ela acontece quando nós temos variação da pressão e do volume, mas a temperatura não muda, a temperatura é constante. E para isso eu vou demonstrar para vocês aqui. Essa aqui não tem muita, não dá para vocês visualizarem muito, mas é basicamente esse desenho aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, o experimento é bem simples. A gente tem aqui essa seringa, tá? Se eu coloco o ar aqui dentro, agora pensando só no ar, é que infelizmente aqui não temos um termômetro para medir a temperatura aqui dentro desse ar, do ar aqui dentro. Mas se eu fecho aqui o acesso e começo a pressionar esse pistão, essa seringa, eu vou diminuir o volume, e se tivéssemos algum aparelho para medir também a pressão, nós veríamos que a pressão aqui ela está aumentando. Tá? Enquanto o volume está diminuindo, a pressão está aumentando. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos ver na teoria o porquê que isso acontece. Lembrando que nos casos anteriores, quando uma variável aumentava, a outra também tinha que aumentar. Agora, nesse caso, não acontece dessa forma. Acontece o contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui. Como eu estou diminuindo o volume, a pressão aqui dentro ela está aumentando. E eu posso sentir essa pressão pela dificuldade que eu vou tendo de pressionar, de diminuir aqui, ó, de apertar o pistão. Tá? E se você fizer de uma forma bem simples, simplesmente encostando aqui nesse objeto, você não vai sentir que ele está aquecendo, que ele está esfriando, nem nada disso. Tá? Ele está com a temperatura que é aproximadamente constante ao longo desse processo de compressão aqui. Mas vamos ver isso a partir da teoria. Como que acontece, né, essa relação entre o volume e a pressão para um caso em que a temperatura é constante? Na transformação isotérmica, a relação entre o volume e entre a pressão e o volume acontece dessa forma, olha só. A pressão inicial e o volume inicial são iguais à pressão final e o volume final. Quando a gente faz um gráfico dessa relação aqui, nós vamos ter um gráfico nesse formato aqui, que é uma curva decrescente, ou também chamada de hipérbole. Tá? É uma hipérbole equilátera. Da mesma forma que ela desce aqui, ó, depois ela vai se aproximando do eixo horizontal. Então, ao longo dessa curva, a temperatura será sempre a mesma. E a gente chama essas curvas aqui de isotermas. Tá? São curvas onde a temperatura não varia. A temperatura é a mesma. Enquanto que a pressão, olha só, a pressão está variando. Ó, tem uma pressão inicial, uma pressão final, um volume inicial, um volume final. Veja que o volume inicial aqui, ó, ele está bem próximo de zero. Mas a pressão já está lá em cima. Ó. Aí, quando eu aumento o volume, tá vendo o volume aqui? Eu aumentei, ó. A pressão, ó, diminuiu. No caso desse experimento que eu fiz o contrário. Né? Tinha um volume grande, diminuí o volume, a pressão inicial era essa aqui, pequena, e quando eu diminui o volume, a pressão, ó, aumentou, subiu. Eu senti isso pela dificuldade que eu fui tendo de diminuir, de apertar o pistão. Tudo bem? E como que a gente vê aquela diferença, aquela relação, né, da curva? No caso anterior era reta, tinha uma inclinação que a gente falava que estava relacionada à variável em questão. Nesse caso, o que a gente vai observar é que quanto maior a temperatura,
Veja só, T3 aqui é maior que T2, que é maior que T1. Tudo bem? Então, T3 está aqui, que é essa curva azul. T2 é a vermelha e T1 é a verde. Veja que T3, que é a maior temperatura, está mais afastado dessa origem aqui, ó. Tá vendo? Quanto mais afastado eu estou dessa origem, do zero aqui, maior é a temperatura. Beleza? Enquanto que quando a temperatura é baixa, ela se aproxima mais da origem aqui. Ela sempre se desloca dessa forma aqui, ó. Ela não desloca nem para cá e nem para cá. Ela se desloca nesse ângulo de 45 graus aqui, ó. Tá? Então, quando você observar um gráfico como esse, já saiba, essa aqui é a maior temperatura e essa aqui é a menor. Tudo bem? Chegamos então, querido aluno, ao fim dessa aula. Espero que você tenha aproveitado, que esse conteúdo seja útil para os seus estudos. E nos vemos nas próximas aulas, onde nós vamos dar continuidade ao estudo dos gases, em particular o gás ideal. Até a próxima!